Boa noite, para quem não me conhece, eu sou Viviane Pascoaleto, fonoaudióloga, professora do curso de fonoaudiologia da UBRA. Nós vamos dar continuidade às nossas lives hoje com o tema de gagueira, super interessante, com uma convidada especial. Eu digo especial porque é nossa ex-aluna, Débora Silveira, se formou na UBRA e atua brilhantemente com gagueira. Tem aprimoramento em distúrbios da fluência pelo Instituto Brasileiro de Fluência e vai falar aqui com a gente hoje para a gente pensar um pouquinho sobre algumas falas que acontecem a respeito da gagueira. Será que é verdade? Será que é mito? Então hoje a Débora vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre gagueira. Seja bem-vinda, Débora. Pessoal, tudo bem com vocês? E aí, Débora, tudo bem? Olá, oi Vivi, tudo bem? Que prazer estar aí com vocês hoje. Tudo ótimo. Esse dia chuvoso, falando sobre gagueira, que é um tema que eu amo falar. É uma honra estar aqui. Exato. A gente talvez dê uma travadinha em alguns momentos, porque hoje a internet está oscilando, né, o sinal em função de tanta chuva, mas nós vamos conseguir. Então, Débora, vamos sim. Vamos começar conversando sobre o que é fluência. Então, né, para a gente abordar esse tema sobre gagueira, vamos tentar entender um pouco sobre o termo fluência. O que nos remete fluência quando a gente pensa, né? Então, a gente pode pensar em alguém que é fluente em uma língua, fluente no inglês, fluente no espanhol. Então, a fluência, ela está ligada com a continuidade da fala, o esforço, a suavidade com que as palavras saem, né? Ocorre ali o encadeamento das sílabas no tempo apropriado, com o mínimo de rupturas. Essa é a definição do termo fluência, né? A fluência, ela é uma habilidade que a gente vai adquirindo a partir do momento que a gente vai estruturando a nossa linguagem. Então, igual alguém que está aprendendo uma língua no inglês. Então, por exemplo, eu ainda não tenho ainda um repertório, um conteúdo, né, de palavras o suficiente no inglês para manter uma continuidade na minha fala. Então, por exemplo, se eu estou aprendendo inglês, eu fico pensando, toda hora ocorrem rupturas e revisões na minha fala, porque eu estou pensando, buscando uma palavra, né, para colocar ali. Então, podem ocorrer essas rupturas. E com a fluência é a mesma coisa, a partir do momento que a gente vai adquirindo a linguagem, que a gente vai estruturando a nossa linguagem, a fluência ela vai se estabelecendo. Mas mesmo depois ela estar estabelecida, ela pode se tornar variável dependendo de algumas situações. Por exemplo, medo, estresse comunicativo, ansiedade. Vou dar um exemplo bem claro aqui. Por exemplo, nós. Uma coisa é a gente ali se encontrar num café para trocar uma ideia e tu conversarmos. Outra coisa é a gente estar falando de frente para uma câmera, numa live, ou até mesmo fazendo uma apresentação no auditório com muitas pessoas, né? Então, a gente começa, em função da ansiedade, do estresse, da comunicação, a gente pode ter algumas manifestações físicas, né? Fisiológicas, por exemplo, nosso coração começa a acelerar, a gente começa muitas vezes a suar frio, né? A gente fica mais tenso, então a nossa musculatura da laringe ali fica mais tensa, a voz pode sair trêmula, ou aquela pessoa pode ficar ofegante, perder um pouco a coordenação respiratória, tudo em função desse estresse comunicativo. E isso vai sim afetar a fluência também. Tá? Dentro da fluência, a gente tem os distúrbios da fluência, né, que são distúrbios que podem comprometer esse fluxo contínuo e suave da produção da fala, que são a taquifemia, a taquilalia e a gagueira, que nós vamos nos deter hoje nessa live. Então, algumas pessoas falam, né, que são gagas por conta de estresse. O estresse causa gagueira, então a gente pode dizer isso? Isso é verdade ou é um mito? Olha, é mito, gente. Se a gente fosse começar a gaguejar por estar estressado, eu acho que todos nós, nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, estaríamos adquirindo a gagueira. Porque quem não está estressado e ansioso com essa situação que nos pegou tão de surpresa, né?
Então, o estresse, ele não causa gagueira. Mas como eu falei ali antes, ele pode sim interferir na fluência da fala e pode deixar a pessoa que gagueja, né, com uma gagueira mais evidente. Ela pode apresentar mais rupturas do que normalmente apresenta, e aí fica com esse estigma, né? Ai, porque tá estressado, ele tá gaguejando. Não, a gagueira dele tá mais evidente porque ele tá estressado, né? Assim como nós, que podemos muito bem ficar um pouco mais desfluentes na fala quando a gente está em um momento de tensão ou de estresse. Todo mundo tem um momento de desfluência, então, né, Débora? Sim. Ninguém é 100% fluente. Todos nós fazemos revisões na fala, né? Mas claro que a gagueira vai ter uma configuração, uma característica dessas rupturas vão ser diferentes de uma desfluência comum que acomete a todos os falantes, a todos nós, né? Certo. E o que acontece? A gente pode dizer que, por exemplo, dependendo do interlocutor, né, com quem a pessoa que gagueja está falando, ela piora ou melhora. A gente pode dizer que, por isso, a gagueira é de ordem psicológica? É importante a gente entender o que é gagueira, né? O que a gente tem hoje na literatura como definição da gagueira. Importante a gente colocar esses conceitos para que a gente possa entender o restante. Isso é um mito, tá? A gagueira ela não tem origem emocional, psicológica. No Brasil ainda tinham linhas antigamente, e até hoje persiste algumas linhas, falando que é emocional, que tem origem psicológica, mas na verdade não tem. Com o aumento das pesquisas de neuroimagem, neurociências, a gente já pode configurar a gagueira como um distúrbio neurobiológico, neurodesenvolvimental. Inclusive o DSM-5, que é a Sociedade Americana de Psiquiatria, eles definem a gagueira como um distúrbio neurodesenvolvimental, né? Então, se é neurológico, não é emocional, não tem origem psicológica. Mas claro que o meu emocional, de repente, pode interferir no meu momento de fluência, pode deixar essa gagueira mais evidente, como a gente já viu antes. Mas ela não é a causa, tá? Então, a gagueira ela é um distúrbio de fluência neurodesenvolvimental, onde ocorrem rupturas involuntárias e intermitentes no fluxo da fala. Então, involuntárias porque a pessoa não tem controle sobre essas rupturas, e intermitente porque tem dias melhores e dias piores. Situações em que uma semana ou um dia que ela vai estar mais fluente e outro dia que ela vai estar gaguejando mais, tá? E isso ainda não existe subsídios na literatura para explicar por que isso acontece, mas é um fato que acontece, tá? Então, a pessoa não tem controle sobre aquilo ali, e a gente já sabe que é de ordem neurológica, que é de origem neurobiológica, neurodesenvolvimental, porque afeta ali o desenvolvimento. Débora, deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Vou olhar também. Vou dar uma olhada aqui, que estou com outra janela aberta. Tá dando retorno do áudio da Débora. Acho que a gente já resolveu isso, né? Certo, já resolvemos. Débora, dá um alô para o nosso grupo do WhatsApp, Discutindo Gagueira. Estou te assistindo, dá um alô aí. Gente, é o grupo da Abra Gagueira aqui de Porto Alegre. Beijo para vocês. Obrigada aí pelo prestígio de estarem me assistindo. Débora, e por quê? É verdade? Não vou perguntar direto por quê. Vou perguntar se é verdade. É mito ou verdade que pessoas que gaguejam cantam sem gaguejar? Verdade. Na verdade, assim, é verdade que existem rotas cerebrais diferentes na nossa fala espontânea e no canto, tá? Por isso que a pessoa que gagueja, normalmente ela não gagueja cantando, mas em alguns casos ela vai gaguejar. Tem pessoas que gaguejam mesmo cantando, tá? E isso vai nos indicar, né, que a questão ali neurológica cerebral alcança outras áreas também. Mas normalmente ela não gagueja cantando ou interpretando um personagem,
né? A gente tem um caso que eu gosto de citar, que eu vi até pouco tempo atrás, daquele ator, o Anthony Hopkins, né? Eu vi um pouco da biografia, eu gosto muito do trabalho dele, e eu descobri que ele era uma pessoa que gaguejava, né? E ele disse que a gagueira dele era tão severa que ele se cuspia falando. E um professor se compadeceu dele e tentou ajudar colocando ele no teatro para ver se ele conseguia melhorar a sua fala. E aí ele percebeu que quando ele estava interpretando um personagem, ele não gaguejava. Né? Então a gente vai ver isso muitos atores, muitas pessoas que trabalham na mídia, assim, cantores, na parte artística, têm ou tiveram questões relacionadas com a gagueira. Então é bem interessante. Falar com a pessoa que gagueja sobre a sua gagueira, Débora, pode ser positivo? Pode fazer essa pessoa se sentir melhor? Verdade, pode sim. Inclusive, é uma orientação, assim, normalmente que eu dou para os pais ou até para os adultos que gaguejam, né? Conversar sobre a sua gagueira com alguém que tem intimidade. É sempre importante quando a gente vai abordar uma pessoa que gagueja ou qualquer pessoa, né? É importante a gente manter o respeito, a empatia, né? Abordar a gagueira de uma forma natural, sem tabu. Falar com a criança, falar com o adulto, né? Isso é uma coisa muito importante, não fazer, muitas vezes alguém aborda, quer abordar de forma natural, mas ri, faz piada, faz chacota, isso não é legal, né? Mas sim, falar com a criança, falar com a pessoa que gagueja de uma forma natural, mostrar que você percebe que ela gagueja, mas que está tudo bem, que não tem problema nenhum. Né? E isso, inclusive, facilita a comunicação, faz com que a pessoa que gagueja se sinta acolhida, se sinta, né, ali com empatia, enfim, né, desenvolve esse vínculo de empatia, eu acho bem importante. E aquelas orientações que algumas pessoas utilizam para a pessoa que gagueja, por exemplo, calma, fica calma, para, respira fundo, começa de novo, se acalma antes de falar, isso ajuda? Olha, gente, não ajuda, é mito e ainda piora a situação, vou te dizer. Por quê? Quando a pessoa tá ali falando, a pessoa que gagueja, e tu começa a dizer para a pessoa ficar calma, respirar, se acalmar, aquela pessoa vai pensar assim: "Poxa, ela não está prestando atenção no que eu estou falando, e sim como eu estou falando". E isso vai aumentar a pressão do tempo, vai aumentar o estresse, porque como a gente viu antes, a pessoa que gagueja, ela não tem controle sobre a gagueira, né. Dentro da terapia fonoaudiológica, a gente vai dar estratégia para essa pessoa que gagueja aplicar técnicas específicas no momento em que a gagueira ocorre. Então a gente trabalha, né, a questão do controle, ela consegue ter um controle maior sobre essas rupturas, mas a pessoa que não está em tratamento, ou enfim, a criança pequena, ela não tem controle sobre aquilo ali. Então, aumenta mais a ansiedade da pessoa, porque ela está querendo falar, ela está querendo se expressar, e o outro está prestando atenção em como que ela está falando, na forma com que ela está falando. E outra questão também é que hoje em dia, as pessoas, elas não têm paciência para ouvir, né, os nossos turnos comunicativos estão muito rápidos, então o problema não está na pessoa que gagueja, em si no ouvinte, que está ansioso, querendo que essa pessoa termine a fala dela de uma vez, né, e acaba prejudicando, aumentando a pressão do tempo, né, e trazendo um prejuízo, para essa criança ou para essa pessoa que gagueja. Né, então, o ideal, a dica, o que fazer então quando você está conversando com uma pessoa que gagueja? Mantenha o contato visual, né, transmita tranquilidade, faça gestos, faça, movimentos com a cabeça para mostrar para a pessoa que você está entendendo o que ela está falando, né, e você fale mais devagar, porque quando a gente fala mais devagar, a gente tem essa coisa de diminuir a pressão do tempo. Indiretamente, a gente está dizendo para a pessoa que gagueja: "Você pode falar, que eu estou aqui para te ouvir, eu não estou com pressa de te ouvir", né. Então, essa dica é a melhor forma da gente ajudar, tá bom?
Importante, então, salientar que não adianta pedir para falar mais devagar, pedir para, né, respirar, ficar calmo. O importante é a gente estar dando atenção para a real mensagem e não apenas para a forma como a pessoa está falando, né? E me diz uma coisa, Débora. Dizem por aí que a pessoa que gagueja pensa mais rápido do que fala, é verdade? A pessoa que gagueja pensa mais rápido do que fala, gente. É verdade, porque todos nós pensamos mais rápido do que a gente fala, né? É complicado isso, porque tem que ser assim. Eu tô aqui falando com vocês, mas a minha cabeça já programou, ela já tá ali sabendo o que ela vai falar, né? Transmitindo já para o ato motor. Então, todos nós, todos os seres humanos, pensamos mais rápido do que falamos. Graças a Deus que é assim, tá bom? Mas a pessoa que gagueja não gagueja por causa disso, né? Então, isso é algo que acontece com todos nós. Aliás, a pessoa que gagueja, ela vai ter uma dificuldade na programação motora da fala. Então, o pensamento dela, ela sabe exatamente o que ela quer dizer, mas na hora de transferir o pensamento para um ato motor, ela vai ter uma dificuldade maior. É ali que ocorrem as rupturas típicas da gagueira mesmo. Outra fala que a gente escuta por aí. Susto cura gagueira? É verdade ou é mito? Ai, gente, é um super mito. É um super mito, mas que parece, assim, até meio óbvio demais a gente tocar nesse assunto, mas por mais incrível que pareça, gente, é um pensamento muito presente no Brasil ainda, tá? Então muitas pessoas que gaguejam já sofreram com isso, inclusive eu acho que foi ano passado, não sei se foi 2019 ou 2018, teve uma novela da Globo em que tinha uma moça que gaguejava e em algum momento da novela, da trama, ela sofreu um ato de violência, tentaram estrangular ela ali, e depois daquela violência ela ficou curada da gagueira, né? Então, trazendo essa alusão, vinculando uma cena de violência, assim, com uma cura da gagueira, né? Então, até o nosso Crefono, o Instituto Brasileiro de Fluência também entraram ali com uma nota de esclarecimento sobre isso, né? Não vinculando a gagueira com atos de violência nem com susto, tá? Então, por mais incrível que pareça, isso ainda é algo muito presente, pensamento muito presente no Brasil, né? Então, por isso que é importante a gente falar sobre esse assunto e desmistificar isso, até para aliviar um pouco o sofrimento das pessoas que gaguejam, né? E a gagueira na infância, Débora? É normal? Gente, esse é um super mito também, mas é um dos mitos mais importantes para a gente desmistificar. Por quê? Porque gagueira nunca é normal, tá? Em nenhum período da vida a gagueira é normal. O que acontece então na infância? A criança ela pode passar por um período de disfluência comum. Se lembra quando eu falei sobre a fluência da fala, que ela é uma habilidade que vai sendo estabelecida a partir do momento que a gente vai ampliando o nosso vocabulário na língua? Então, a criança também, ela está em fase ali de aquisição de vocabulário, então ela pode ter uma disfluência comum, que é porque ela está buscando ali na cabecinha, ela não tem ainda um repertório de palavras suficiente para manter a fluência, né? E ela pode apresentar essa disfluência comum, então, do desenvolvimento, que, segundo a literatura, dura em torno de umas 8 semanas, né? E é uma característica diferente da gagueira, né? Então, a característica das disfluências típicas da gagueira são diferentes dessas disfluências comuns. E só quem pode realmente fazer um diagnóstico diferencial é o fonoaudiólogo, que vai fazer a avaliação, né? Então, a gente sabe também pela literatura que as crianças que gaguejam, sendo tratadas o mais próximo possível do surgimento da gagueira, têm até 98% de chance de superação do distúrbio. Então, qual é a principal dificuldade que a gente enfrenta? É aqueles pais que ficam esperando, né, muitas vezes são orientados por algum profissional,
para esperar, né? Eu acho que tá. Então, Assim, é aquilo que eu falei antes, retomando um pouco, porque deu uma caída. A criança, então, ela tendo um diagnóstico precoce, iniciando o tratamento mais próximo possível do surgimento, ela vai ter até 98% de chance de superação do distúrbio. Então, a principal dificuldade que a gente enfrenta hoje no consultório são crianças que chegam com diagnóstico tardio, ou chegam porque os pais insistiram em vir, né, a criança já está há 1 ano, 2 anos gaguejando, e aí os profissionais de saúde dizendo que é normal, que passa, porque afinal de contas a gente ainda tem esse mito de que gagueira na infância passa, né, então, às vezes os pais procuram por eles mesmos, depois de um tempo, de 1 ano ou 2 que a criança está gaguejando e muitas vezes piorando. Então, a gente quer mudar também isso no Brasil, para que os profissionais estejam atentos à gagueira, encaminhem para uma avaliação fonoaudiológica, né, para que a gente consiga tratar essa criança o mais próximo possível do surgimento. Caiu de novo? O sinal está oscilando, então a gente pede desculpas, mas a gente não consegue controlar, né, o sinal da internet, ainda mais com tanta chuva. Então a Débora estava falando complicado. Sobre a gagueira na infância, né? Sobre a questão que não é normal, que pode ter então um período de disfluência comum que não pode passar de 8 semanas. Então, se a criança apresenta algumas características de gagueira, sempre é importante buscar uma avaliação do fonoaudiólogo que saiba trabalhar com gagueira. Que nós temos várias especialidades na fonoaudiologia e nem todo fonoaudiólogo está apto a atender gagueira, porque pode desconhecer, né, essas características mais aprofundadas desses estudos de gagueira. Débora, me diz uma coisa, pessoas que gaguejam são menos inteligentes? Gente, eu prefiro mostrar para vocês aqui, eu vou mostrar uma imagem aqui para vocês, tá? Porque uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Vocês estão vendo aí? Sim. Acho que caiu de novo, né, Vivi? Estão vendo? Então, mito, né? As pessoas que gaguejam são menos inteligentes. Como eu falei, é só ali uma questão no planejamento motor da fala. A gente tem pessoas brilhantes na história, né? Artistas, até aquele, o rei, né? O rei George, aquele o filme, O Discurso do Rei, super recomendo assistir aquele filme, apesar que aquele filme também traz uma alusão de que a gagueira é psicológica, mas enfim, é um filme que vale a pena, uma super produção. E todos esses atores, né, essas pessoas aí brilhantes que fizeram a história e que tiveram problemas com gagueira ou gaguejam até hoje. Débora? Oi, tô aqui. Vamos ver se a gente consegue agora? Uhum. Eu quero aproveitar porque tem algumas perguntas ali que surgiram sobre o tratamento, tá? E se o tratamento de criança é diferente do que o tratamento de adulto? Boa pergunta. Como que funciona? Quanto que dura? É diferente para criança e para adulto? O tratamento ele vai depender de alguns fatores, né? Na verdade, de vários fatores. Da severidade da gagueira, né? Do comprometimento da família ou desse adulto, também de várias questões nesse sentido. E o tratamento, a abordagem vai ser diferente, eu acho que para cada pessoa vai ser diferente. A gente tem essa questão de fazer uma avaliação e um atendimento personalizado. Por exemplo, na minha pesquisa, né, no meu TCC, na UBRA, eu fiz uma pesquisa com adultos que gaguejam, e eu fiz uma análise de fala bem, assim, minuciosa da fala desses adultos, e eu pude perceber,
na prática mesmo, que cada gagueira é uma gagueira, né. Então, a gente vai fazer uma avaliação muito personalizada e a abordagem também vai ter que ser personalizada, porque cada indivíduo vai ser né, eles vão ter um enfrentamento diferente, eles vão ter reações diferentes, né, eles vão ter manifestações da gagueira de forma diferente. Então a gente tem sim que fazer uma abordagem baseada, bem individualizada, assim. Claro que no adulto vai ser diferente da criança. De criança a gente vai ter que trazer toda uma questão lúdica, né, toda uma ludicidade ali para deixar essa terapia interessante, para que a criança tenha prazer e que o cérebro aprenda mais fácil quando essa criança tem prazer, né? A gente aprende com mais facilidade. E vai ser realmente uma terapia para modificação de fala, né? Modificação de padrão de fala e de desensibilização, para que essa pessoa ela, acima de tudo, tem uma comunicação eficiente, melhore a sua comunicação. E também vai depender um pouco da prioridade de cada pessoa, né. Às vezes é adulto, eles já chegam com uma demanda específica: "Olha, eu preciso, isso aqui é prioridade para mim, que eu melhore nessa parte". Então tudo isso, vai fazer com que a terapia seja algo bem individual mesmo. Né, então não tem como mensurar muito, mas sim, as abordagens são diferentes, com certeza. E Débora, o que pode acontecer? Quais são as consequências de uma pessoa que gagueja e que não se trata? O que pode acontecer? Bom, pode vir várias questões, né, de penalidades que podem acontecer com essa pessoa, não são com todas, tem uns que têm um enfrentamento muito bom, mas, pode sim acontecer, penalidades sociais, bullying, rejeição. Ali nas penalidades sociais, por exemplo, para vocês terem uma ideia, eu atendi uma menina de 22 anos, que ela falou que ela não conseguia ir na padaria sozinha, ir no mercado, porque ela tinha receio de ter que perguntar alguma coisa no balcão, né. Então, são coisas que a gente não tem como mensurar o sentimento de cada um, né, frente à gagueira. Tem prejuízos também, além de prejuízos sociais, emocionais, poderão ter prejuízos profissionais também. Então, muitas vezes, numa entrevista de emprego, né, que a pessoa está ali fazendo avaliação com o psicólogo, às vezes por desconhecimento, muitas vezes o psicólogo vai ver a pessoa gaguejando e vai dizer: "Ah, de repente essa pessoa é um pouco insegura, ela não está com certeza das respostas dela, né, daquilo que ela está falando". Ou até mesmo vai dar a vaga para uma pessoa que não vai ter dificuldade de fala, né, então a gente percebe isso, o próprio bullying na escola, né, então a gente vê que muitos adultos, inclusive na minha pesquisa, eles desistiram da escola cedo, por, ser exposto a apresentações orais, todas essas questões, né. Então isso é muito complicado para a pessoa que gagueja. Não para todas, ter alguns que vão ter um enfrentamento melhor, né, e outros que não. Então isso varia um pouco. Mas sim, pode trazer todo um comprometimento que a gente não enxerga, né, que está por dentro da pessoa que a gente não enxerga. Teve uma pessoa, um adulto de 40 anos que eu entrevistei no meu TCC, e eu fiz algumas perguntas, e aí comecei a perguntar sobre a gagueira dele, ele começou a chorar compulsivamente, né, um adulto. Então, a gente não tem como mensurar o sentimento que a pessoa carrega em função, de anos sofrendo com aquele distúrbio que tu não tem controle, né, e o que que acontece, que é unânime, as pessoas, os adultos que gaguejam que eu atendo. Eles dizem assim: as pessoas não têm conhecimento sobre a gagueira e elas tendem a adotar uma postura de riso, de chacota, né, frente à gagueira por desconhecer. Todo mundo acha a gagueira engraçado, todo mundo às vezes está nos filmes de comédia, né, isso está muito intrínseco, assim, no nosso dia a dia. Então as pessoas têm sim essa abordagem de deboche, de riso e de chacota com a pessoa que gagueja, e isso acaba aumentando ainda mais o sofrimento dessas pessoas. Como lidar com o bullying, Débora?
Como lidar com o bullying? Como lidar, né? Que é algo muito presente. O bullying, normalmente, vem da escola, né? Então eu acho que é um trabalho dos pais, dos professores, né, de trabalhar com esse bullying dentro da sala de aula, de mostrar no momento que o bullying está sendo feito. O bullying é uma atitude de maldade, né, proposital. Aquela pessoa, aquele agressor, ele está querendo agredir o outro através do bullying. Então a gente tem que rotular, né, o professor deve interromper o comportamento de bullying, rotular: "Olha, você está falando é muito feio, eu tô vendo o que você está falando, para com isso", né, e depois acolher a vítima do bullying, né, dizer: "Olha, tá tudo bem, não é culpa sua, né, eu vi o que ele fez, eu não concordo com o que ele fez". E às vezes as crianças dentro do consultório eu também trabalho, quando eu percebo que isso é algo constante na vida delas, né, então às vezes elas me trazem o relato: "Ah, porque fulaninho me chamou disso, né, me chamou de gaguinho, me chamou de tal coisa". E aí eu digo para elas assim: "Ah, mas o fulano ele fez isso só com você? É só com você que ele faz isso?". Normalmente a criança que faz bullying ela faz com outros também, né. E aí eles dizem: "É, ele fez isso com outro amigo, que não sei o quê, com outro". Aí eu digo assim: "Ah, então esse fulaninho ele é muito mal educado, né, isso é muito feio o que ele fez". Então eu já transformo a situação. Eu tiro o foco da gagueira dele e trago o foco para o fulaninho que tem um problema, porque ele fica tirando sarro e falando coisas feias para os outros, para todos os colegas, né. Então eu trabalho também um pouco dessa forma, dentro do consultório para sensibilizar, né. E também, eu acho que é um trabalho conjunto com os pais e com os professores, né, os professores têm um papel muito importante nesse sentido e a gente sempre procura, primordial no tratamento da gagueira a gente ter esse contato com o professor e trocar ideia. Então, Débora, nós queremos te agradecer muito por esse bate-papo, mesmo com as atrapalhadas da internet, foi muito bom. Avisar o pessoal que a gente vai disponibilizar o vídeo depois, ele vai ficar gravado no canal, mais tarde ele já vai estar disponível. A gente vai colocar o teu contato ali, teu e-mail também no vídeo, assim como a gente fez com a Camila ontem. Lembrar o pessoal que amanhã tem outra live sobre fonoaudiologia hospitalar em tempos de pandemia. E que a gente aguarda todo mundo aí. Quero te agradecer também, né, Débora, muito pela tua disponibilidade de estar aqui nesse dia chuvoso, conversando, esclarecendo esses assuntos tão importantes referentes à gagueira. É um prazer, Vivi, é um prazer estar aqui com vocês, é sempre um prazer voltar para Ubra, que é a minha casa, eu adoro. E foi um bate-papo muito gostoso, é um assunto que eu gosto muito. Eu queria deixar um recado, então, meu último recado para todos, que gagueira não tem graça, mas tem tratamento em todas as idades, tá bom? Um beijo para vocês, muito obrigada pelo carinho.